pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, terça-feira, dia 20 de junho de 2023. O mercado hoje amanheceu com viés negativo depois da decisão de juros na China e na expectativa pela fala de alguns diretores do Banco Central americano ainda hoje. Lá na Ásia, ontem, a notícia foi que o banco Goldman Sachs cortou a projeção do PIB da China para esse ano de 6 para 5,4% em função da queda do nível de atividade. Isso, claro, fez com que o mercado por lá ontem fechasse com queda. Hoje, o fechamento asiático mais uma vez ficou negativo na maior parte das bolsas, com os investidores refletindo ainda a decisão de juros do Banco Central Chinês, que cortou a taxa de juros de 5 e de 1 ano em 10 pontos base. O corte ficou em linha com o que o mercado esperava e é mais um movimento de política monetária do Partido Comunista Chinês na tentativa de estimular a atividade econômica local. Ontem o mercado europeu também fechou com queda depois das falas do economista-chefe do Banco Central da Europa. Ele reforçou que o banco deve seguir elevando taxa de juros caso as condições de inflação sigam pressionando os preços. Hoje, mais uma vez, o viés é negativo para o mercado europeu, com os investidores de olho nos dados de inflação e na decisão de política monetária do Reino Unido, que também deve subir em mais 0,25% a taxa de juros do país. Lá nos Estados Unidos, ontem, em dia de feriado, os negócios do mercado à vista ficaram fechados com apenas os índices futuros operando. Fechamento no mercado futuro ontem, lá em Nova York, ficou negativo. O Dow Jones caiu 0,32, o S&P futuro caiu 0,37 e o Nasdaq futuro caiu 0,68%. Os investidores do mercado americano estão concentrando as apostas nas empresas de tecnologia, muito embalados aí pelas expectativas sobre as companhias do ramo de inteligência artificial. Apesar de o Banco Central americano sinalizar que ainda vai elevar a taxa de juros, o mercado vem tentando antecipar o final do ciclo e se posicionando em empresas que podem capturar melhor uma reação no final desse ciclo de alta de taxa de juros por lá. Os principais eventos que podem mudar a visão desses investidores ainda são as leituras do mercado de trabalho, núcleo de inflação e as falas de alguns diretores do Banco Central dos Estados Unidos que possam reforçar o cenário de novas altas para as taxas de juros. Hoje, lá na agenda americana, inclusive, o diretor do Banco Central de Nova York e o vice-presidente da supervisão do Banco Central americano vão falar em um evento sobre governança corporativa e eles podem dar mais algumas sinalizações, na visão deles, para a taxa de juros para esses próximos meses. Ainda lá na agenda nos Estados Unidos, às 9h30 vai sair o relatório de construções iniciadas para o mês de maio. E amanhã e quinta-feira, o presidente do Fed, o Jerome Powell, ele vai testemunhar lá no Congresso americano e com certeza as falas dele vão ser aí alguns eventos para a gente ficar de olho. Bom, vamos atualizar os índices agora. S&P futuro está caindo 0,38, Eurostoxx 600 está caindo 0,35. Lá em Londres, o FTSE está subindo um pouco, alta de 0,06%. Lá no Japão, o índice Nikkei fechou com uma alta de 0,06% e o índice de Xangai fechou com queda lá na China de 0,47%. O índice de mercados emergentes cai 0,34% agora. O DXY, o dólar index, está caindo um pouco, 0,09% de queda. Os juros de 10 anos dos Estados Unidos sobem 0,03%, cotado a 3,77% no anual. O índice de commodities da Bloomberg está caindo 0,69% e o petróleo agora operando com uma certa estabilidade. O petróleo WTI está caindo agora leve, 0,01% de queda. Já o petróleo Brent está subindo um pouco, alta de 0,83%. O petróleo abriu com uma queda hoje, mas virou agora um pouco mais para o positivo, refletindo a queda na taxa de juros lá na China. Já o minério de ferro, mesmo com a decisão de queda para a taxa de juros lá na China, alguns traders disseram que esperavam uma queda maior lá nos juros do mercado chinês e por isso o mercado de minério de ferro hoje fechou com mais uma queda. Lá em Dalian, o minério caiu 0,92%, fechou cotado aos 112 dólares e 39 centavos a tonelada. Universo de criptoativos com uma reação positiva nas últimas 24 horas, o Bitcoin acumula uma alta de 1,46%, cotado a 26.790 dólares. O Ethereum está subindo um pouco, alta de 0,25% e está cotado a 1.729 dólares. Por aqui, ontem, o Boletim Focus deu mais uma injeção de ânimo no nosso Ibovespa, que fechou com uma alta de 0,93%, ficando nos 119.858 pontos, muito perto dos 120 mil pontos. Lembrando, o Ibovespa não supera a marca dos 120 mil pontos desde novembro do ano passado. O dólar por aqui caiu 0,9%, fechou nos R$ 4,77. A queda ficou bastante intensificada depois que saiu o relatório do banco Goldman Sachs, que passou a prever que a nossa moeda deva fechar no patamar de R$ 4,40 na comparação com a moeda americana
no final ainda desse ano. Bom, ontem o Boletim Focus trouxe uma revisão de queda, mais uma, para as expectativas de inflação para esse ano. Caiu a expectativa de inflação para esse ano de 2023 de 5,42% para 5,12%. Houve também uma revisão positiva para o nosso PIB. A revisão de PIB para o final desse ano foi de 1,84% para 2,14%. Fora isso, no boletim dessa semana, os principais agentes de mercado passaram a revisar as expectativas de taxa Selic para o final desse ano. A expectativa caiu de 12,5% para 12,25% no final de 2023. Tudo isso em semana que a gente vai ter decisão de juros aqui. O Banco Central Brasileiro começa hoje a reunião do Copom e vai anunciar na quarta-feira a sua decisão. A ampla maioria do mercado está esperando que o Banco Central Brasileiro mantenha a taxa de juros nos 13,75, mas que já possa fazer uma sinalização mais clara para quedas na taxa Selic nas próximas reuniões. Segundo os dados da Bloomberg, a nossa curva de juros está precificando um corte de 0,25% na nossa taxa Selic na reunião de agosto. Falando do mercado corporativo, a reação ficou mais positiva para os ativos que são mais sensíveis à nossa taxa de juros e também mais ligados à nossa economia local. Destaque de alta para as empresas aéreas, a Azul ontem subiu 3,9%, enquanto a Gol fechou com uma alta de 2,7%. As ações da Localiza ontem também ganharam 3,9% de valorização, enquanto as ações da Cogna Educação fecharam com uma alta de 3,7%. Uma outra ação que subiu ontem, ficou com destaque aqui no nosso mercado, foi a JBS, que ontem subiu 3,8% depois que a empresa anunciou um investimento de 800 milhões na divisão da Friboi, na cidade de Diamantino. Já as ações da Vale, essas fecharam com uma queda de 0,39%, acompanhando a queda do minério de ferro lá no mercado asiático, enquanto as ações da Suzano ontem caíram 1,24% com a queda do dólar. Na ponta mais negativa do Ibovespa, ontem a CVC caiu 5,1%, com os investidores por aqui aguardando a precificação da oferta pública, que sai no dia 22 agora e deve movimentar alguma coisa como 683 milhões de reais. Bom, finalizando, hoje, como eu disse, começa a reunião do Copom, que deve divulgar amanhã, no final do dia, a decisão da nossa taxa Selic. E na agenda política, a expectativa é que o arcabouço fiscal seja votado hoje no Comitê de Assuntos Econômicos do Senado, para depois seguir para o plenário da Casa. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.